Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Muitas vezes confiamos na força do nosso braço. Gloriamos em nossa força, em nossa sabedoria. Gloriamos em nossa saúde. Gloriamos em nossa inteligência, nosso intelecto. Achamos que somos capazes de governar a nossa própria vida. Achamos que somos capazes de dar a solução a tudo o que nós passamos. Mas diz aqui a palavra de Deus, para não nos gloriarmos em nossa sabedoria, mas confiarmos na sabedoria de Deus, porque é Ele quem cuida de nós. Assim como Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de cada detalhe em nossas vidas. Não se glorie no forte, não se glorie na força do teu braço, porque a qualquer momento poderemos ficar doentes, enfermos. Mas a palavra de Deus diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. É Deus que dá a saída, é Deus que coloca um médico na tua vida, é Deus que coloca o remédio para você ser curado, é Deus que muda as suas células, que tira as células que estão doentes e faz nascer células novas, o qual vai consertando, entre aspas, o teu corpo, vai restaurando todo o teu corpo, vai curando todas as tuas feridas. É o poder de Deus que aperfeiçoa em nós, é o poder de Deus que age em nós, não é a força do nosso braço. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus, Ele tem prazer em fazer beneficência. Deus, Ele tem o prazer de abençoar, de transformar as vidas, de restaurar. Deus faz juízo e justiça na terra. Diz que Deus se agrada destas coisas. Então, meu irmão e minha irmã, confie no Senhor de todo o teu coração. Busque a Deus de todo o teu coração e você vai encontrá-lo. E Deus vai mudar a tua vida, vai restaurar a tua vida, vai restaurar o teu casamento, vai curar as tuas feridas, as doenças psicossomáticas, as doenças da sua alma, esta aflição, esta angústia que você tem vivido. Descansa no Senhor, porque Ele se agrada em fazer justiça, Ele se agrada em fazer beneficência. Glorie-se no Senhor e não na força do teu braço. Você vai ouvir agora uma mensagem que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com. Acesse também o nosso canal do YouTube, Servo de Deus Cláudio Martins, cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 26 de novembro de 2017. Deus trouxe a sua palavra no Salmo 40. Salmo 40. Vamos ler apenas alguns versículos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e me pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém, Senhor nosso Deus. Pai santo e glorioso, em nome do Senhor Jesus, estamos diante de ti para ouvir a tua palavra. Ó Deus, fale aos nossos corações por tua misericórdia. Compadeça-te de todas essas almas que vão ouvir a tua palavra, que o Senhor venha estender as tuas mãos e operar, Senhor, na vida destas pessoas. Ó Deus, opera com o teu poder, quebra esses grilhões, meu Pai, que tem amarrado estas pessoas, despedaça todo o jugo, Senhor, apaga as suas transgressões, perdoa os seus pecados por amor do teu nome. Entra com a tua mão poderosa para socorrer estes ouvintes por amor do teu santo nome e que o teu nome venha a ser glorificado através desta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui o salmista Davi escreveu no versículo 1: Esperei com paciência no Senhor. Com paciência. Esperar com paciência, aqui diz que é uma palavra hebraica, gauá. Gauá, a palavra hebraica para esperar com paciência. Aqui diz que é uma raiz primitiva, é juntar, talvez trançado, reunir, esperar, reunir-se, ajuntar-se, esperar em. Com paciência, confiantemente, é ater-se. Confiar é um verbo que significa aguardar, procurar, esperar. O significado da raiz é o de entrelaçar ou enrolar as fibras de uma corda, mas é em certa forma na qual o significado básico se relaciona com a ideia de esperança. Então, o significado desta palavra, esperar com paciência, é confiar em Deus, é se ater a Ele. É procurar, é se entrelaçar, se amarrar em Deus, firmar nas suas promessas. É não se desgrudar de Deus. É se ater a Ele, se apegar a Ele, como está escrito em Jó: une-te, pois, a Ele e terás paz, e assim te sobrevirá o bem. É como diz o salmista: deixe o ímpio o seu caminho, ou seja, deixa o pecado, deixa aquele que está vivendo no pecado e se agarra em Deus. Se apegue em Deus. Aqui na tradução NVI diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Talvez você tenha colocado a sua esperança no homem, ou a sua esperança está em fazer um jogo de loteria. E crente não faz jogo de loteria. Crente não faz uma fezinha. Crente não participa destas coisas. Talvez você tenha se apegado a isso. Ao invés de esperar em Deus, ao invés de buscar em Deus, você está indo para esse tipo de caminho. Está confiando no homem. Está em desespero buscando em outras fontes o que somente Deus tem para nos oferecer. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com confiança em Deus. Quem espera, busca. Esperar não é no sentido de você ficar parado, mas é no sentido de agir, de se agarrar em Deus. Quem se agarrou em Deus foi Jacó.
Não te deixarei se tu não me abençoares. A noite toda Jacó se agarrou no anjo. A noite inteira Jacó lutou com Deus e prevaleceu. E o seu nome foi mudado para Israel, porque lutaste com Deus e vencestes. Quando lutamos com Deus, ou seja, juntos com Deus, quando estamos unidos com Deus, lutando pelos mesmos propósitos que Deus tem, nós obteremos vitória. Mas se andar dois juntos e não estiverem de comum acordo, como andarão os dois juntos? É impossível. É como cada um puxa a corda de um lado. E quem que vai vencer? Somente Deus vence. O ser humano jamais vai vencer Deus. Adianta você achar que está lutando uma queda de braço e você é mais forte do que Deus. Impossível. Então busque a Deus. Confia no Senhor. Se apegue em Deus com toda a sua força. Talvez você já tenha relaxado na sua vida. Já não ora mais, não vai na igreja, não lê as Escrituras, não faz nada. Eu estou esperando em Deus. Coloquei nas mãos de Deus e Deus vai fazer tudo. E eu não vou fazer nada. Vou cruzar os meus braços e vou esperar em Deus. E Deus realmente não vai fazer nada. Você não luta em oração. Eu entreguei nas mãos de Deus, mas não faço nada. Não faço a minha parte. Entreguei meu marido nas mãos de Deus, mas eu brigo com ele. Eu sou rixosa na minha casa, como um gotejar de chuva. Eu brigo com ele, eu xingo. Não resolveu nada. Quando se entrega nas mãos de Deus, muda as atitudes. Não faz justiça com as próprias forças. Não tenta resolver o problema com a força do braço, com gritarias. Entregou nas mãos de Deus, mas também muda a sua maneira de agir. O apóstolo Pedro escreveu no capítulo 3, como Sara que obedecia a Abraão, chamando ele de seu senhor. Ou seja, Sara se submeteu a Deus com as suas atitudes para com seu esposo Abraão. Quando você está se sujeitando ao seu esposo, minha irmã, você está se submetendo a Deus, servindo ao Senhor, e é Deus que vai justificar. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor, ai daquele que pôr as mãos numa filha de Deus. É Ele que vai prestar contas a Deus, não é você. Então não adianta você querer fazer justiça própria, usar a força do seu braço, xingando o teu esposo, brigando com ele, maltratando. Você que vai sofrer as consequências. Mas se você sofrer calada, com paciência, suportar com paciência, é Deus que vai justificar você. Aí você entregou nas mãos de Deus e descansou nele, mudando as suas atitudes. Sendo uma pessoa mais dócil, mais paciente e não rixosa. Porque senão vocês vão se devorar um ao outro. Cristo estava preso ali, ele não revidou. Ele se entregou aos soldados. Quando Cristo levou um tapa no seu rosto, ele virou outra face. Ele não revidou, não xingou, não maltratou, não falou nada, ele ficou calado. Como uma ovelha muda para o matador. Como um cordeiro para o matador, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores. A ovelha fica calada e os tosqueadores vão tirando toda a sua lã. E a ovelha fica quieta. O cordeiro diante do matadouro. Assim estava Jesus. Assim é o que Deus requer de nós, esta paciência. Suportar. Não é fácil, é dolorido. Mas quando estamos suportando, estamos servindo ao Senhor. Talvez você tenha suportado, por amor de Deus, esta perseguição no seu trabalho. Continue assim suportando. Porque no tempo certo, o tempo de Deus, você está fazendo a tua parte. Deus vai te exaltar. Não deseja a morte do teu perseguidor, do teu inimigo.
Salomão não desejou a morte dos seus inimigos e Deus exaltou Salomão porque não desejou a morte deles. É Deus quem peleja por nós. Então tenha paciência, meu irmão. Tenha paciência, minha irmã. Deus vai te dar a vitória quando você aplicar a palavra de Deus na tua vida. Mas se nós xingarmos, praguejarmos, amaldiçoarmos, sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus se afastará de nós porque ele não suporta gritarias. Já leu em Efésios capítulo 4? Que fala que a gritaria, os palavrões, as palavras torpes, entristece o Espírito de Deus e ele se afasta. E uma vez se afastando, não teremos consolador. Mas teremos os espíritos malignos que nos atormentarão mais ainda, como atormentava Saul. Quer vencer, vença calado. Não reclame. Não murmure. A reclamação não vai acrescentar nada, só vai piorar a situação. Só vai piorar. Então o que o salmista Davi fez? Ele confiou em Deus. Ele descansou no Senhor aplicando a palavra de Deus na sua vida. Ele não cruzou os seus braços. Mas ele se entrelaçou com Deus. Aqui, o significado da raiz é o de entrelaçar ou enrolar as fibras de uma corda. Ele se enrolou, se entrelaçou com Deus, se uniu a Deus, como está escrito em Jó. Une-te, pois, a ele e terás paz. Jesus diz que ele é a videira verdadeira, nós somos as varas. Sem ele não poderemos dar frutos. Sem Jesus seremos pessoas amargas, rixosas, murmuradores. Mas unidos a ele, daremos frutos. Nós somos galhos, somos varas da videira. E a vara, ela dá fruto, porque está enxertada na videira. A videira nos alimenta, Cristo nos sustenta pela sua palavra. Nos vivifica pelo seu Santo Espírito. Mas todas as vezes que reclamamos, que murmuramos, que blasfemamos, que xingamos, o Espírito de Deus se afasta de nós e deixamos de dar frutos, tornando-se uma figueira estéril com folhas secas, sem vida, dando um mau testemunho. Aí os vizinhos vê as brigas, os palavrões. Aquela pessoa vai na igreja, mas a casa dela é um pé de guerra. A casa dela é só palavrão. Mas você não é cristão, não é cristã? Não está representando a Deus? Mas por que a sua casa é este pé de guerra? Porque não está praticando a palavra de Deus. Não tem o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Vai na igreja, mas não pratica a palavra de Deus. Então está causando escândalo. E Jesus diz: aquele que causa escândalo, ai daquele pelo qual vêm os escândalos. Seria melhor amarrar uma atafona, uma pedra de moinho no pescoço e lançar nas profundezas do mar do que causar escândalos. Então os nossos olhos são bons. Se a luz que há em nós sejam luz, mas se for trevas, serão grandes trevas. Ou seja, se estivermos cheios de Deus, tudo em nossa vida vai prosperar. Mas se estivermos cheios de nós mesmos, de justiça própria, então a nossa luz será trevas. Aí é só briga na casa. Brigas, confusões, palavrões, palavras de maldição, xinga os filhos, amaldiçoa. Ah, este meu filho não vale nada, é inútil, não presta para nada. Está amaldiçoando seus filhos. Como é que você está esperando em Deus agir? Como é que você está esperando Deus mudar a tua vida? Como é que você está esperando Deus prosperar os teus caminhos? Se você não está colaborando com Deus, esperando em santidade, e quer que a sua vida mude,
não muda. Às vezes está perto de você alcançar aquilo que você busca de Deus, mas aí você começa a praguejar. Aí vem o Senhor daquele servo que Ele colocou para administrar os seus bens e vai tratar ele conforme as suas obras. Não adianta estarmos esperando em Deus, vivendo no pecado, que não vamos receber do Rei aquilo que Ele tem para nós, mas vamos receber conforme as nossas obras. Deus, Ele nos retribui conforme as nossas obras, conforme os nossos caminhos. Se estamos esperando em Deus em santidade, guardando a sua palavra em retidão, pode ter certeza que o que nós receberemos do Senhor são coisas boas. Mas se estivermos esperando em Deus, agredindo o nosso conservo, maltratando, espancando, como diz lá em Mateus, o que iremos receber? Só coisa ruim, na verdade. O que o salmista estava fazendo? Esperando confiantemente no Senhor, com paciência. Ele sabia que em qualquer momento Deus ia vir. Bom, se Deus vai vir, então eu vou esperar em Deus. Vou esperar na minha vida de santidade. Vou guardar a sua palavra. O que pensei, os meus lábios não proferirá. Até somente Davi guardava. O que eu pensei, os meus pensamentos, eu não vou dizer. Talvez você pense algo de alguém, você não pode dizer aquilo que você pensa, nem tudo você pode dizer. Você pode gerar um atrito, uma confusão pelas palavras que saem da tua boca. Às vezes o diabo até lança setas na tua mente para que você venha abrir a tua boca e já começar com uma faísca gerando brigas, confusão. Às vezes até um sonho que o diabo coloca na tua cabeça e você vai e abre a boca e conta este sonho como José contou o seu sonho e vira uma confusão, uma guerra. Então tem coisas que nós não podemos dizer. Tem coisas que são ciladas do diabo. Aí a hora que você abre a boca e conta o teu sonho e conta aquilo que você pensa, e aí vira um pé de guerra na tua casa. Então quando se espera em Deus, guarda os lábios também. Esperar em Deus é estar em santidade. Como é que eu vou estar esperando em Deus se eu estou brigando com a minha esposa? Como é que Deus vai ouvir as minhas orações? Ela não sobe nem, não passa nem do teto. Deus não vai ouvir. Você acha que Deus vai ouvir as minhas orações se eu estiver em pé de guerra com a minha esposa? De jeito nenhum. Deus não vai ouvir. Eu sou um testemunho vivo disto. Deus não ouve as nossas orações se estivermos em guerra com as nossas esposas, em brigas na casa. Deus não ouve. Porque o cordão de 3 dobras se arrebentou. Não é mais uma só carne ali, naquele ato, na vivência do casal. Se rompeu ali a união, a comunhão espiritual, no sentido de comunhão espiritual. Rompeu-se ali. Não estão juntos, unidos. Não estão em concordância, não estão em paz. Então Deus não vai ouvir as orações, elas serão impedidas, como diz o apóstolo Pedro, no capítulo 3. As orações serão impedidas. Como que teremos confiança em Deus se não temos paz uns com os outros? Como que esperaremos Deus agir se estamos destruindo com as próprias mãos? Ao invés de edificarmos, estamos destruindo a própria casa. Com brigas, confusões. Não é melhor suportar um tapa no rosto do que ser participante, colaborar com a briga? Diz que a briga, a discussão na casa é por causa da soberba. É porque um não quer ceder. Mas se um ceder, não vai ter briga, não vai ter discussão. Você vence calado, meu irmão. Você vence calada, minha irmã. Não é na briga que você vai vencer. É calado. Para que Deus venha fazer justiça. Assim estará esperando em Deus. Confiantemente. Você terá confiança em Deus. Sabe que Deus vai agir porque você está em concordância com Ele. Você não está lutando com a força do teu braço. Mas está esperando Deus. Ele está vendo tudo. Ele vê cada detalhe da nossa vida. Você acha que Ele não vê?
Você acha que ele não vê o que você está suportando, o seu sofrimento? Ele vê tudo. E que permaneça assim, até que ele venha do alto e intervenha, e retribui a cada um conforme os seus caminhos, conforme as suas obras. E Deus retribui. Pode ter certeza que Deus retribui. Pode ter certeza que Deus vem, Ele aparece na nossa vida. Ele vem nos socorrer. Mas temos que estar de acordo com a palavra de Deus, tem que estar viva na nossa vida. Temos que praticar o que Deus diz, porque Ele não age por outro caminho, só age de acordo com a sua palavra. Se transgredirmos a sua lei, não receberemos favor de Deus. Não tem como receber, meu irmão e minha irmã, favor de Deus se transgredirmos a sua palavra. Deus só opera pela sua palavra, Ele não muda a sua palavra. Ele diz, eu, Senhor, não mudo. O que está escrito neste livro aqui sagrado, na Bíblia Sagrada, tudo irá se cumprir. Nada cairá por terra. Ou nós nos enquadramos com a Bíblia Sagrada, ou jamais seremos bem-aventurados na terra. E poderemos até perder a vida eterna, por não se sujeitar à vontade de Deus. Jesus disse, só vai entrar no céu aquele que faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É obedecer a sua palavra. Ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção, em Efésios capítulo 4. Longe de vós toda gritaria, toda blasfêmia, todos palavrões, toda ira, cólera. Então não podemos entristecer o Espírito Santo porque estamos esperando o seu agir. Mas se entristecemos Ele, como que Deus vai agir na nossa vida? Ele não vai agir. Vai passar anos. O povo de Israel era para vencer do deserto, era para passar 40 dias. E permaneceram 40 anos sendo atormentados pelas serpentes, pelo calor escaldante, pelas serpentes. O calor Deus não deu, não permitiu, porque a nuvem estava durante o dia e os guardava do calor. A misericórdia de Deus estava sobre eles, mas o tempo de sofrimento no deserto, Deus não cessou. Tinha as serpentes, tinha os escorpiões na areia. 40 anos eles ficaram no deserto. E muitos morreram no deserto, perderam a salvação porque reclamaram, porque murmuraram, porque foram até os seus deuses que eles escolheram. Embora a graça de Deus estivesse sobre eles, representada ali pela rocha que era Cristo Jesus, que os seguia e que lhes dava água, a nuvem que guardava do calor escaldante do sol e a coluna de fogo que os aquecia durante a noite. Mas um tempo que era 40 dias, uma passagem, o deserto é uma passagem, levou 40 anos. Então você pode atrasar, nós podemos atrasar as promessas de Deus toda vez que reclamamos, toda vez que murmuramos, toda vez que agimos com a força do nosso braço, querendo fazer justiça própria. Quando você recebe uma ofensa e você quer revidar, você só vai atrasar, meu irmão e minha irmã. Não tente fazer justiça própria, mas descansa em Deus. Espera com paciência em Deus. Ele vai vir. Mas se estivermos preparados para receber. Abraão estava preparado para receber a Deus. Ficou na porta da sua casa lá esperando os anjos. Seu coração estava lá, confiante que Deus iria vir. Assim estava Abraão esperando no meio dos carvalhais. Esperando até que os anjos de Deus vieram. Ele preparou a sua oferta pediu para que preparassem a oferta para os anjos, o alimento que Abraão iria preparar. Ou seja, Abraão já tinha disposição de servir a Deus, seu coração estava em Deus. Nosso coração tem que estar assim em Deus, esperando Deus para poder agradar a Deus com o nosso hino, com o nosso louvor, com as nossas palavras, com as nossas orações.
Assim estava Abraão esperando os anjos do Senhor, esperando Deus agir. É assim que nós temos que viver, meu irmão, minha irmã, esperando Deus agir o tempo todo em espírito de oração, para que não percamos aquilo que Deus tem para nós. Mas se estiver em guerra na sua casa, Deus não vai enviar os seus anjos. Mas quando estiver em paz a tua casa, experimenta desligar tudo na tua casa e fique em comunhão com Deus. Pegue o teu inário, louve a Deus, comece a cantar, a louvar a Deus. E comece a observar o silêncio. Dobre os teus joelhos e ore, vá para o teu quarto e ore, busque a Deus. E você vai perceber a paz que Deus enviará na tua casa. Você vai perceber que este mal vai sair do teu caminho e que Deus enviará a sua paz, os teus anjos na tua casa. Você vai perceber tudo isso. Do silêncio. Você desligar tudo isso da tua casa e orar a Deus, louvar a Deus. Você vai sentir o Deus Todo-Poderoso te visitando. Pode ter certeza disso que você vai sentir. Assim estava Abraão esperando o agir de Deus. Abraão saiu para fora. Não ficou dentro da sua casa, não, saiu para fora. Seu coração estava cheio de Deus. Seu coração estava esperançoso. É assim que Deus quer nos encontrar, servindo ao Senhor. Coração esperançoso, Deus vai vir, Ele vai vir na minha vida, Deus vai virar meu cativeiro, Deus vai curar as minhas feridas, Deus vai curar as minhas enfermidades, Deus vai preparar um trabalho, Deus vai abençoar o meu comércio, Deus vai comigo nesta viagem, Deus vai abençoar o meu casamento, Deus vai libertar os meus filhos, Deus vai tirar esses vizinhos que me perseguem, Deus vai tirar do meu caminho, Deus vai converter eles, Deus vai fazer obra. Vai restaurar tudo. Essa é a esperança que Deus quer encontrar em nós. Esperei com paciência, Deus vai agir. Deus vai quebrar os grilhões. Deus vai expulsar esses demônios da minha vida. Esta é a confiança que temos que ter em Deus. Ele vai intervir. Operando Deus, quem impedirá? Satanás vai ter que sair do teu caminho. Só vai vencer o diabo numa vida de santidade. Quando fechar a boca, deixar de falar palavrão, deixar de pecar, praguejar, amaldiçoar, xingar, brigar. O diabo não suporta. O que o diabo gosta é estar numa casa onde tem brigas, palavrão, xingos, gritaria. É a coisa que o diabo mais ama, isso. É uma casa onde tem guerra. Porque ele é o promotor de acusação, então ele tem todo tipo de acusação contra você, contra qualquer um de nós que age desse jeito. Ele chegou diante de Deus para acusar Jó. Embora Jó tivesse as suas qualidades diante de Deus, ele acusou Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quanto mais nós, se vivermos no pecado, xingando, praguejando, amaldiçoando, quantos argumentos que o diabo tem contra nós? Ou terá? Se vivermos desse jeito. E quando ele tem alguma coisa para nos acusar, ele pode agir de acordo com esta porta que está aberta. Pedro diz que ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, devorar, destruir. Por isso o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo, não dê nenhum lugar para ele. Dar lugar é quando você abre a tua boca para brigar, para xingar, para praguejar, murmurar, amaldiçoar, xingar, gritar. Está dando lugar para o diabo, está dando legalidade para ele agir. Está escancarando as portas, ela pode entrar na minha casa e destruir a minha vida. E como é que Deus vai agir? Deus é santo. 3 vezes santo. E Ele jamais vai estar num lugar assim. Ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor.
e que temos que estar em paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que estar em paz com todos, em paz e em santidade. Aí estaremos esperando o Senhor com paciência, com confiança. Aí sim tem confiança. Opa, olhei a minha vida, ela está enquadrada na palavra. Não estou pecando, não estou vivendo no pecado, não estou praguejando, xingando, brigando com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com o vizinho. Talvez você está brigando até com o vizinho, quebrando o pau com o vizinho. Perdoa a expressão da palavra, me perdoe, né? Discutindo com os vizinhos, brigando, dando mau testemunho. E quer que Deus venha a te ajudar na tua vida? Quer que Deus venha te socorrer? Brigando com os vizinhos? Que mau testemunho! Como que os homens glorificarão a Deus com as tuas obras desse jeito? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Para que vejam as vossas boas obras, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mas se dá um mau testemunho, briga com os vizinhos por causa de cachorro. Ao invés de orar, de ter paciência porque é cristão, é servo de Deus, serva de Deus, está brigando com os vizinhos. Como é que você está esperando com paciência? Acha que é só entregar nas mãos de Deus e cruzar os braços? Não. Não é só entregar nas mãos de Deus e cruzar os braços. É agir. É buscar a paz com todos. Se santificar. É isso que Deus requer de todos nós. A começar por mim que estou pregando esta mensagem. Esperar com confiança. Como é que você vai ter confiança? Se você sabe das suas atitudes, sabe que isto não agrada a Deus. Para onde é que está correndo os teus olhos? Você acha que isso está agradando a Deus? Onde é que está indo as tuas mãos? Será que isso está agradando a Deus com esse objeto ilícito que você tem furtado? Essa balança enganosa, adulterando preços? Será que isso tem agradado a Deus? Será que você tem confiança para esperar no Senhor? Desse jeito? Ou já desistiu? Pois é, Deus não vai nem ouvir. Assim estava o salmista esperando em Deus com confiança. Com paciência. E ele diz aqui que Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. A conduta de Davi levou Deus a inclinar os teus ouvidos, a ouvir a oração de Davi, a receber a petição de Davi. Porque diz a palavra, aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Quer dizer, Deus ouve tudo. Ele escuta tudo. Mas o ouvir aqui no sentido é de Deus atender a oração de Davi. Depois de toda esta humilhação, Deus atende às nossas orações, estando nós de acordo com as Escrituras Sagradas. Deus inclina os seus ouvidos e ouve, e atende o nosso clamor, atende a nossa oração. Ele ouviu o clamor de Davi. Será que foi só uma oração que Davi fez? De maneira nenhuma. Aqui não diz quantas orações Davi fez, mas provavelmente foram talvez dezenas de orações ou centenas de orações. Davi buscou a Deus. Davi estava no charco de lodo. Estava no charco de lodo. E Deus ouviu o seu clamor.
e se inclinou para Davi. Versículo 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Davi estava vivendo num lago horrível, um charco de lodo. Uma situação deplorável. Uma situação de vergonha, de humilhação. Talvez você esteja vivendo também assim, nesta situação deplorável, na situação de humilhação, de um lago horrível, num lugar sem esperança, uma vizinhança terrível que você vive, um lugar de brigas, de confusões, de contendas, de músicas profanas, de barulhos, de confusão. Talvez você esteja vivendo num lugar destes. Mas clame a Deus, porque Ló também era afligido em Sodoma. E Deus tirou Ló daquele lugar onde ele sofria, onde ele era oprimido, onde a sua alma era afligida. Deus ouviu a oração e intercessão de Abraão e tirou Ló daquele sofrimento. Talvez você esteja vivendo neste lago horrível, neste charco de lodo. Talvez você esteja vivendo numa prática, num vício que não agrada a Deus. É um charco de lodo. Mas se você mudar as suas atitudes e clamar a Deus, lutar contra isso, contra este pecado, Deus vai ouvir o seu clamor. Vai te tirar destas cadeias que te prendem, destas correntes que te aprisionam. E vai pôr os seus pés sobre uma rocha, vai firmar os teus passos, vai endireitar os teus caminhos tortuosos. E Deus será contigo. E vai colocar um cântico na sua boca, um hino de louvor. Depois que Deus te purificar, vai te encher do seu Santo Espírito. E diz aqui que muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. O seu testemunho vai ser para a glória de Deus. Os teus vizinhos vão ver a sua boa conduta, você agiu diferente. Então Deus tirou você deste charco de lodo, desta opressão que você vivia. Porque você deu um bom testemunho. Os teus vizinhos vão ver. Nossa, mas aquela pessoa era uma pessoa miserável. Essa pessoa não tinha nada, esta pessoa era um fracasso. Tinha filhos bêbados, drogados. Olha a situação desta família como está restaurada. Porque Deus colocou um cântico novo, um hino de louvor, uma exaltação, glorificação a Deus na tua vida. Por causa do teu bom testemunho, por causa da tua paciência, por causa da tua santificação. A Bíblia não diz qual charco de lodo que Davi vivia. Mas Deus tirou ele deste charco. Nós podemos entender também como o charco de lodo, como a condenação eterna. O lago que arde com fogo e enxofre. Deus nos livrou da morte eterna, salvando as nossas vidas através da nossa conduta de acordo com a palavra de Deus. Então, aplicando as Escrituras Sagradas, vivendo de acordo com a vontade de Deus, Deus nos livra da morte eterna. E nos coloca o seu Santo Espírito para nos guiar a toda a verdade. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então serão felizes aqueles que põem no Senhor a confiança, aqueles que confiam em Deus. Porque Deus opera, meu irmão e minha irmã. Deus opera maravilhas. Deus não cessou de operar. As obras de Deus permanecem, mas permanecem naquele que é fiel a Deus, naquele que luta contra o pecado,
naquele que faz a vontade do Senhor, que permanece para sempre. Então faça a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã. Faça a vontade de Deus, agrada a Deus. E você vai ver a sua vida restaurada, transformada. Não sei que charco de lodo que você tem vivido. Não sei que pecado que está aprisionado a tua alma. Mas Deus vai te libertar. A confiança sua em Deus. Agindo de acordo com a palavra de Deus. Quando agimos de acordo com a palavra de Deus, Deus nos tira de qualquer charco de lodo. Deus arranca de lá. Arranca da escravidão. Arranca das garras do diabo. Deus age em conjunto com a gente, com nós. Se dermos um passo, Deus dá outro conosco. Se clamarmos a Deus, Deus vem e nos socorre. Mas se fecharmos a nossa boca, se ensoberbecermos e não orarmos mais a Deus, não nos curvarmos a Ele, Ele não vai inclinar os seus ouvidos e não vai tirar ninguém do charco de lodo. Vai deixar morrer no próprio pecado. Mas quando confiamos em Deus, lutamos contra o pecado, santificamos as nossas vidas. E Deus nos tira de qualquer charco de lodo. A palavra de Deus diz: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Deus não deixa o justo prostrado. Deus levanta. Deus tirou Davi do charco de lodo. Uma situação difícil que ele se encontrava. A palavra de Deus diz nesse Salmo 40 sobre os pecados. Versículo 12 diz: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. A Bíblia não diz que tipo de pecado que vivia Davi. No Salmo 51 sabemos que o pecado de Davi, neste Salmo 51, era o adultério que ele cometeu com Batseba. E Deus perdoou os seus pecados. Mas neste Salmo 40, não descreve que tipo de pecado que Davi estava vivendo. Mas Deus se apiedou de Davi. Tirou de um lago horrível, tirou do charco de lodo e pôs os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Assim Deus pode fazer na tua vida também, ouvinte. Firmar os teus passos. Talvez você está escorregando, quase escorregando. Então busque em Deus. Busque no Senhor. E Deus se apiedará de ti. Deus se compadecerá da tua vida. Espere com paciência no Senhor, que Ele vai ouvir o seu clamor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Só Deus pode restaurar a sua vida. Então não tente lutar com a força do seu braço. Porque só Deus pode restaurar o seu esposo. Só Deus pode restaurar a sua esposa, os seus filhos, salvar os seus vizinhos, aquele que te persegue. Confie em Deus, que no tempo de Deus Ele virá sobre a tua vida e terá misericórdia de ti. Porque Deus cuida de todos nós.
Deus é o nosso auxílio, nosso libertador. É Ele quem cuida de cada um de nós. Por isso temos que se alegrar em Deus, confiar no Senhor, para que Ele seja engrandecido, para que Ele seja exaltado. Não sei a situação que você tem vivido, ouvinte. Não sei a luta que você tem enfrentado, a prova que você tem passado. Não sei qual lago horrível que você se encontra hoje. Talvez um lago horrível de desemprego. Talvez um lago horrível de situação financeira, sem dinheiro para nada. Vivendo um verdadeiro fracasso. Talvez possa ser este lago que você está atolado. A sua casa, em cima da sua mesa, só tem papéis de dívida. Mas você não tem dinheiro. Mas tenha certeza, confie em Deus, se entrelace com Deus, que no tempo certo Deus vai vir te socorrer. Mas você tem que estar em consagração a Deus. Tem que estar unido com Deus para que possa andar junto com Ele. Sem praguejar, sem xingar, sem gritar, sem amaldiçoar. E esperar Deus agir, porque Ele vai se inclinar os seus ouvidos para ti. Vai ouvir o teu clamor e vai tirar você deste charco de lodo. Desta miséria que você tem passado. Desse desemprego. Deste charco de lodo, de doenças, de dívidas na farmácia. Deus vai te tirar deste charco de lodo. Vai firmar os teus passos. Vai colocar um novo hino na tua boca. Depois de você alcançar a vitória, Deus vai colocar um hino de louvor para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado na face dessa terra. Não sei que luta que você tem enfrentado. Não sei a guerra que você tem vivido. Mas confia em Deus, se entrelaça com Deus, se une a Deus. Assim você terá paz e te sobrevirá o bem. É o conselho da palavra de Deus para mim e para a tua vida, ouvinte. A esperança para você, meu irmão e minha irmã. A esperança para a tua vida. Deus não desampara aqueles que o buscam. No versículo 17 deste Salmo 40 diz o salmista Davi: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã. Cuida de cada detalhe da tua vida. Mas temos que guardar os nossos lábios, guardar o nosso coração, viver em santidade, buscar a direção de Deus. E Deus vai aparecer na tua vida e vai tirar você deste lago horrível, deste charco de lodo, vai colocar os seus pés sobre uma rocha e vai firmar os seus passos. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, nós vemos na Tua palavra que muitas são as maravilhas que o Senhor tem operado para conosco. Pai Santo e Justo, que o Senhor possa operar neste dia de hoje na vida destas pessoas que ouviram a Tua palavra, Senhor, que ouviram os Teus conselhos, no qual o Senhor diz que o salmista esperou com paciência, com confiança, ele se entrelaçou a Ti, Senhor Deus, confiou no Senhor, e o Senhor inclinou seus ouvidos e ouviu a sua oração, seu clamor. Pai Santo e Justo, e aprendemos que temos que guardar, Senhor, em santidade, guardar os nossos lábios de pecar, e estar em paz contigo, que o Senhor vem, meu Pai, ouve as nossas orações e inclina os teus ouvidos para ouvir as nossas orações e nos tira do charco de lodo, nos tira da miséria, nos tira da humilhação, do desemprego, nos liberta do pecado, Senhor, dos vícios, da escravidão. Talvez esta pessoa esteja vivendo escrava do álcool, escrava do cigarro, escrava da pornografia, escrava da glutonaria,
escrava da cobiça, escrava de tantas coisas, ó Senhor Deus, este charco de lodo que esta pessoa está vivendo. Pai Santo e Justo, que o Senhor tenha piedade desta alma, que o Senhor se compadeça destas vidas, liberta, Senhor, de todo mal, liberta de todo pecado, tira esta pessoa do império das trevas e transporte para o reino do Filho do seu amor. Pai Santo e Glorioso, santifica todas estas vidas, coloca uma guarda à porta dos seus lábios, para que não venham pecar com a sua boca, para que não venha blasfemar, murmurar, praguejar, amaldiçoar, xingar, causar escândalos. Ó Deus, coloca uma brasa tirada do altar sobre todos os nossos lábios, santifica estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Seja com todas estas almas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.